Olá, tudo bem? Professor Tisnaldo, no seu canal Geografia em Tempo. Hoje nós iremos um assunto muito importante, que são os fatores que influenciam o clima. Se você já gostou da ideia, você se inscreve no nosso canal e aperta no like e no sininho para receber os nossos vídeos que nós fazemos constantemente, certo? O nosso canal Geografia em Tempo. Os fatores que influenciam o clima. Mas primeiro vamos saber o que vem a ser clima, né? Clima é uma condição da atmosfera num determinado lugar, né, num espaço geográfico, em determinada região geográfica, por um período de pelo menos 40 anos de estudo dos cientistas, né, climatólogos, ambientalistas e geógrafos, etc. Então, vamos estudar os fatores que influenciam o clima. Os fatores climáticos, eles são fatores geográficos, situados em áreas geográficas. Eles são capazes de modificar o clima. Então, quais são esses fatores geográficos que podem modificar o clima? São eles: altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas, relevo, vegetação e urbanização. Vamos falar de cada fator que modifica e que transforma o clima de uma região. A altitude, esse fator é determinante e está relacionado com a verticalização de diversos pontos em relação ao nível do mar, né? E, portanto, está relacionado à altura da região geográfica. Existe um ditado, né, muito fácil para a gente entender como a altitude ela modifica o clima daquela área, é que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E quanto menor, mais baixa a altitude, maior a temperatura. Isso devido à quantidade, geralmente a quantidade de gases, né, na troposfera. Quanto mais a gente se eleva na troposfera, menor a quantidade de gases, principalmente o vapor d'água. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E quanto menor a altitude, maior a temperatura. Vamos agora para a latitude. A latitude representa a distância, a gente já explicou aqui, né, nas coordenadas geográficas, representa a distância em graus da linha do Equador a qualquer ponto da Terra. E quanto mais distante da linha do Equador, a região geográfica fica mais fria. E quanto mais próxima a região, a linha do Equador, a região geográfica fica mais quente. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto menor a latitude, maior a temperatura. A continentalidade, né, um nome já indica que esse conceito está associado a locais da porção continental, né, indo para o continente, para dentro de um continente, dentro de um país, dentro de um estado, etc. Então, devido à pouca quantidade de umidade de água, né, tem rios e tal, mas a pouca quantidade de água, a temperatura, o clima, né, é o seguinte: durante o dia a temperatura ela se eleva muito e durante a noite ela cai. Então, a amplitude térmica nessa área, distante do oceano, ela é muito elevada. A urbanização ela é causada pela ação antrópica, né? Pela ação do homem, e a expansão da urbanização tem sido um dos maiores problemas para o meio ambiente e também para as mudanças climáticas, uma vez que influenciam diretamente no clima, né? No clima local, certo? Devido à grande quantidade de prédios, de asfalto, e as cidades
elas ficam sem permeabilidade, né? Não ficam impermeáveis, a água não consegue se infiltrar, se percolar, certo? Também a cor do asfalto, né? A cor dos edifícios, os vidros, né? que fazem com que haja a chamada ilha de calor naquela área. Então, o albedo, né? Que é a cor da superfície, fazem com que a urbanização seja um dos fatores que modificam o clima numa região. Geralmente, uma cidade grande é mais quente, né, do que uma cidade interiorana. Nós falamos aqui sobre os fatores que modificam o clima e falamos das massas de ar, né? E nós queremos falar um pouco sobre as massas de ar no Brasil, né? As massas de ar que influenciam diretamente o clima brasileiro. São 5 massas de ar. A MEC, Equatorial Continental, é uma massa de ar quente e úmida porque é formada na região amazônica. É a que mais influencia o clima brasileiro. A MEA, Equatorial Atlântica, ela tem sua origem no Atlântico Norte e possui características quentes e úmidas também, e atua na parte norte do Brasil, bem como também no Nordeste. A MTC, a Tropical Continental, é uma massa quente e seca. Ela se origina no Chaco, na depressão do Chaco paraguaio, e ela influencia bastante o Brasil central e parte do Sudeste, principalmente no inverno, né? O clima fica frio e seco. Agora vamos para as correntes marítimas, que são verdadeiros rios dentro dos oceanos, né? Eles são como que rios que percolam, que navegam dentro dos oceanos. Representam os fluxos de água que ocorrem no mar ou nos oceanos, sendo um dos importantes fatores de influência climática. Elas podem ser frias, né, mais profundas, ou quentes, mais superficiais, e determinam a formação das categorias climáticas, uma vez que transportam umidade e calor, né? Elas são influenciadas pelas massas de ar, sendo que as massas de ar de água quente ocorrem a partir da linha do Equador em direção aos polos, e as massas de água fria ocorrem dos polos em direção ao Equador. Temos um exemplo de mudança, né, no clima, no local, né, no Chile, né, a formação do deserto do Atacama, devido à corrente marítima, né, devido às correntes marítimas que alcançam o litoral do Chile, né, e também por causa do relevo da Cordilheira dos Andes, aí formando o deserto do Atacama. Faça parte do nosso canal, se inscreva, também nos ajude clicando no like e bem como no sininho para receber os nossos vídeos.